Bom dia, alunos do nono ano. Vamos dar sequência à nossa matéria. Hoje nós vamos finalizar o capítulo 1 do livro 2. A gente vai fazer um sobrevoo, passando pelas principais datas, os principais acontecimentos da Segunda Guerra Mundial. Então vamos lá, né, pessoal? Em 1937, foi firmado um acordo chamado de Pacto Anticomunista por representantes do Japão, da Itália e da Alemanha, estabelecendo o chamado eixo Roma-Berlim Tóquio, o que agradou os países capitalistas que temiam o avanço das influências comunistas. Em 1938, seguindo o princípio de pan-germanismo, a Alemanha buscava o que ela considerava o espaço vital, ou seja, terras e curso suficiente para que sua nação pudesse se desenvolver. O primeiro passo do expansionismo alemão foi a anexação da Áustria, foi transformada em província alemã em 1938. Na Áustria havia uma grande quantidade de germânicos que falavam alemão. Em 1900, aí a gente tem a propaganda nazista, passava a ideia de prosperidade, o avanço austríaco estava em uma situação econômica difícil. Sendo assim, pelo menos sua maioria recebeu com alegria os soldados alemães. Em 1938, na Conferência de Munique, o governo alemão alegou que também tinha sobre a região, tinha também poderes sobre a região dos Sudetos, na Tchecoslováquia, país que tinha sido criado pelo Tratado de Versalhes logo após a Primeira Guerra Mundial. Prepararam a Conferência de Munique na Alemanha, e nessa conferência a Itália e a Alemanha assinaram um acordo com a França e a Inglaterra que permitia a ocupação dos Sudetos, apesar de ser uma região de minoria alemã. Em 1939, a Alemanha rompeu o acordo e ocupou o restante da Tchecoslováquia. Com isso, os europeus passaram a fazer duras críticas a políticas de apaziguamento adotadas pelos franceses e ingleses. Além, a Alemanha e a União das Repúblicas Socialistas Soviéticas assinaram um pacto de não agressão mútua, o Pacto Germano-Soviético, que surpreendeu os governos liberais, principalmente da França e Inglaterra, que acreditavam até então na propaganda anticomunista promovida pelo governo nazista alemão. No dia 1º de setembro de 1939, a Alemanha invade a Polônia pelo oeste para reaver a cidade de Danzig, que pertencia à Alemanha até o fim da Primeira Guerra Mundial. As tropas russas também invadem a Polônia pelo leste, em 17 de setembro de 1939, e no dia 3 de setembro de 1939, a França e a Inglaterra declaram guerra à Alemanha, dando início à Segunda Guerra Mundial. Setembro de 1939 a abril de 1940, a guerra limitou-se a combates navais. Em abril de 1940, os alemães avançaram com sua ofensiva. As forças francesas e inglesas aguardavam a ofensiva alemã. Os franceses estavam confiantes na capacidade de defesa da linha de Maginot. Essa linha tinha sido idealizada para a Guerra das Trincheiras, por isso não pôde conter o avanço dos veículos blindados alemães. Derrotada, a França assinou em julho de 1940 um armistício e com isso suas principais cidades, incluindo Paris, foram dominadas pelos alemães. Tendo dominado a Europa Ocidental, Hitler se voltou contra a Inglaterra antes de tentar a invasão. E em 1940 os alemães procuraram enfraquecer as defesas inglesas com bombardeios aéreos. Mesmo com a destruição provocada pelos alemães, a Inglaterra resistiu. Então aqui a gente tem um mapa, A Europa no auge da expansão alemã em 1941 e 42. Blitzkrieg, foi responsável pela Guerra Relâmpago, Foi responsável pela grande rapidez e eficácia dos combates das forças armadas da Alemanha nos primeiros anos de guerra. Essa tática visava o avanço rápido e eficiente de tropas do exército, reduzindo ao máximo as chances de defesa do inimigo. Primeiro, os aviões, bombardeiros Stukas, despejavam explosivos para destruir pontos essenciais de defesa, como os meios de comunicações e ferrovias. Segundo, antes que o inimigo pudesse se
recompor, começava a ofensiva das divisões de tanques, sufocando qualquer tipo de resistência. E terceiro, protegidos por tanques, a infantaria motorizada avançava, dominando o território, fator que dificultava o avanço das tropas de defesa. Aí tem essa animaçãozinha. Planos expansionistas japoneses. Após sua participação na Primeira Guerra Mundial, ao lado da Tríplice Entente, o Japão estava em uma situação financeira crítica. Mesmo assumindo muitas ilhas do Pacífico, anteriormente pertencentes à Alemanha, a situação esta que foi agravada pelo terremoto ocorrido em Tóquio e a crise de 29. Com a falta de recursos naturais e pressão de alguns militares, o movimento expansionista japonês foi visto como uma solução para a situação. Necessitando de território ligado ao continente, o Japão invade a Manchúria, nordeste da China, em 1931. Uma região rica em petróleo, carvão mineral e ferro, o que movimenta a indústria e a economia do país. Os japoneses também dominam outras áreas da Ásia, como o Sudeste Asiático e a Coreia. Em 1940, invade a Indochina francesa. Os Estados Unidos, que sentiram que seus interesses contrariados pelo expansionismo japonês, impuseram embargo comercial ao Japão, privando-o de aço e petróleo, que eram fundamentais para a indústria de guerra japonesa. Em 1941 a gente tem a Operação Barbarossa, considerado o pacto de não agressão mútua estabelecido com os soviéticos, que iniciou a invasão à União Soviética em julho de 1941. Milhões de soviéticos civis e militares foram massacrados. O avanço dos alemães foi rápido e em novembro já estavam próximos a Moscou. Além da ideologia anticomunista, a invasão à União das Repúblicas Socialistas tinha razões econômicas. Os nazistas tinham um grande interesse nas áreas industriais da Ucrânia e nos campos petroleiros da região de Cáucaso. A tática de terra arrasada. Enquanto os soviéticos se retiravam para além dos montes Urais, levaram consigo equipamentos industriais para reinstalá-los, destruindo tudo que não conseguiram carregar e que pudesse ser útil aos invasores. Além disso, a população da capital foi beneficiada pelas chuvas que transformaram as imediações de Moscou em pântanos, impossibilitando o avanço dos blindados alemães. O ataque à base naval de Pearl Harbor. A base estadunidense de Pearl Harbor, no Havaí, foi vítima de um ataque surpresa do Japão em dezembro de 1941. Nesse ataque, os norte-americanos perderam cerca de 2.000 homens, além de grande parte de sua frota que estava estabelecida no Pacífico. O ataque ajudou o presidente Roosevelt a convencer o Congresso e a opinião pública, que até então eram contra a entrada estadunidense na guerra. Em favor da declaração de guerra à potência do eixo, as principais eram Alemanha, Itália e Japão. Em favor dos aliados, França, Inglaterra e Estados Unidos, e posteriormente a União das Repúblicas Socialistas Soviéticas. Aí os japoneses, os kamikazes, os famosos kamikazes. Os japoneses, o vento divino, eram pilotados de caça que ficaram conhecidos pelas suas táticas suicidas de combate. Quando havia poucas chances de sobrevivência, muitos deles se empenhavam em chocar suas aeronaves contra o alvo inimigo de forma a causar maior dano possível. Aí a gente tem um avanço dos aliados, A Operação Tocha tem início em 8 de novembro de 1942, quando os aliados desembarcaram no norte da África. A intenção era acelerar o continente e avaliar a pressão que os soviéticos estavam sofrendo com a invasão alemã. A ofensiva foi proposta porque expulsaram as tropas do eixo norte-americano, intensificaram o controle dos aliados do Mar Mediterrâneo e prepararia terreno para uma invasão no sul da Europa em 1943. Com a vitória dos aliados contra as forças alemãs da Norte na África, em 1942, facilitou a invasão no sul da Itália, criando uma nova frente de batalha. As tropas alemãs e italianas não conseguiram conter o avanço dos aliados, composto por força anglo-americana, Estados Unidos, Reino Unido e França. O Conselho Fascista Italiano depôs Mussolini para negociar uma rendição italiana. Porém, com o apoio de Hitler, Mussolini organizou uma república fascista no norte do país, resistindo
até o início de 1945, quando foi capturado e executado por forças antifascistas. Aqui a gente tem uma passagem aqui que vai falar da entrada do Brasil na guerra, né? Mas eu vou passar e depois a gente volta para falar um pouco sobre esse episódio. Aí a Batalha de Stalingrado foi a maior batalha travada durante a Segunda Guerra Mundial. Calcula-se que na luta contra os nazistas tenham morrido de 26 a 27 milhões de pessoas, entre militares e civis, quais cerca de 10 milhões caíram nos campos de batalhas ou morreram em prisões. A cidade de Stalingrado está situada na região de Cáucaso, às margens do rio Volga, sendo estrategicamente importante, já que ela estava no centro das rotas fluviais e ferroviárias das matérias-primas de petróleo e minério de ferro. Dominar Stalingrado significava para os nazistas controlar parte significativa da indústria base da União das Repúblicas Socialistas, além de estrangular o país, deixando Moscou isolada. Além disso, cabe lembrar também que o nome Stalingrado, né, tem essa relação com Stalin, o que seria um marco simbólico também para os nazistas se eles derrotassem, se eles conseguissem dominar essa cidade. Seria uma conquista simbólica também, né? Derrotaria o nome do líder Stalin. Né? À medida que os alemães penetravam em Stalingrado, as batalhas tornavam-se mais violentas. O primeiro grande ataque por terra dos alemães contra Stalingrado aconteceu em 13 de setembro. Os combates ocorriam inclusive no corpo a corpo, entre a ruína das casas, fábricas e edificações. Os alemães enfrentaram por mais de 2 meses uma terrível resistência soviética sem conseguir dominar a cidade por completo. Outro grande inimigo para os alemães foi o inverno rigoroso que castigava os soldados. Receberam, porém, ordens de Hitler de não retroceder. Do lado soviético, as ordens diretas de Stalin eram de nenhum passo atrás. Lutaram e resistiram até poderem organizar uma contraofensiva que se iniciou em novembro de 1942, culminou na rendição das tropas alemãs em 1943. Pela primeira vez na guerra, um general alemão, Friedrich Paulus, e seu exército foram obrigados a se render. A partir dessa batalha, os alemães não conseguiram avançar mais em nenhuma frente e começaram a recuar. Batalha de Kursk ficou conhecida como a maior batalha de blindados da humanidade no início de 1943. As forças soviéticas eram superiores em sua capacidade industrial. Após meses de derrota e recursos, a Alemanha resolveu atacar e escolheu uma posição enfraquecida na linha de defesa soviética, que seria próxima à cidade de Kursk, fronteira entre os atuais Rússia e Ucrânia. Foram mobilizados 780 mil alemães contra cerca de 1,9 milhão de soviéticos. O confronto iniciou-se em 5 de julho. As primeiras batalhas entre as aviações contaram com certa vantagem para os alemães. Depois de uma semana sem conseguir furar as defesas soviéticas, os ataques alemães perderam força. Em 2 de julho, uma ofensiva soviética aconteceu em uma batalha conhecida, batalha conhecida por tanques atirando uns contra os outros em uma distância muito curta, além de soldados dos dois países atirarem uns contra o outro em campo aberto e a queima-roupa. No dia 13, Hitler convocou seus generais e ordenou o recuo de tropas alemãs com o objetivo de fortalecer as posições na Itália. A retirada alemã iniciou-se em 22 de julho. A derrota estava consolidada. Dia D, né? Na madrugada de 6 de julho de 1944, teve início o desembarque das tropas aliadas na Normândia, norte da França. Participaram dessa operação mais de 150 mil soldados estadunidenses, ingleses e canadenses, apoiados por mais de 6 mil navios e 5 mil aviões. Sob o fogo pesado alemão, o desembarque foi difícil, causando milhares de mortes. Mas os alemães não estavam preparados para enfrentar tamanho ataque e os aliados foram bem-sucedidos na operação. Esse episódio marcou o início da grande ofensiva aliada, em agosto de 1944. Paris é libertada. Aí a gente tem em 1945, a invasão de Berlim. Os soviéticos chegaram às fronteiras alemãs em janeiro de 1945. Stalin organizou uma nova ofensiva fechando o cerco na capital Berlim, que foi duramente bombardeada e invadida por mais de 2 milhões de soviéticos. Mesmo com a forte resistência de 100 mil soldados e civis que obedeceram à ordem de Hitler, as forças soviéticas eram numerosamente superiores. Hitler se suicidou em 30 de abril e Berlim se rendeu
em maio de 1945. Era o fim do Terceiro Reich. A rendição do Japão. Depois de conter os avanços japoneses em maio de 1942, os estadunidenses atacaram por meio de uma guerra submarina, procurando causar maior número de perdas na marinha japonesa. Tomando um a um territórios ocupados pelos japoneses, os Estados Unidos exploraram o Japão, que foi perdendo suas fontes de recursos naturais indispensáveis para a guerra. Em agosto de 1945, diante da recusa de rendição japonesa, foi tomada a decisão mais polêmica da história. O presidente dos Estados Unidos, Harry Truman, autorizou o lançamento de bombas atômicas sobre a cidade japonesa de Hiroshima, 6 de agosto, e Nagasaki, 9 de agosto. Diante da destruição sem precedentes, o Japão acaba se rendendo, terminando assim a Segunda Guerra Mundial. Né? Aí a gente tem um pouco do Tribunal de Nuremberg. No final do conflito, a grande preocupação das potências vencedoras foi o tratamento a ser dado aos líderes nazistas, considerados os principais causadores do conflito, além de responsáveis por crimes de guerra contra a humanidade. Instalou-se na cidade alemã de Nuremberg um tribunal que julgou mais de 20 dos principais líderes nazistas. Os julgamentos foram conduzidos por juízes britânicos, estadunidenses, soviéticos e franceses. Dentre os líderes nazistas, 12 foram condenados à morte por enforcamento, somente 3 receberam absolução. Os potências aliadas também determinaram pagamento de indenizações pelas nações do eixo aos diversos países atingidos pela guerra, totalizando 2 milhões de dólares. A Alemanha teve seu território dividido e todos os seus recursos materiais e econômicos passaram a ser controlados pelas 4 potências aliadas. Suas indústrias não puderam mais produzir armas militares. Só um gráfico aqui, né, para mostrar, né, a comparação do número de mortes, feridos, refugiados e órfãos, né, entre a Primeira Guerra e a Segunda Guerra Mundial. A gente vê que os números são impressionantes. Eu acho que eu vou parar por aqui e a gente vai encerrar por aqui. Em seguida, eu quero que vocês façam os exercícios lá, que vai ser postado lá no grupo. Pessoal, boa aula, bons estudos para vocês. Aqui foi só mais um apanhado geral mesmo para a gente finalizar esse capítulo.